entra em contato consigo mesmo e começa a perceber que está existindo uma desconexão entre a humanidade e a Terra e a natureza, e tudo isso está gerando pânico, confusão. Então, está uma situação bastante difícil. E esse reflexo poderia ser superado, e o que está dentro da minha possibilidade é colocar à disposição a experiência de pensar. A gente fez, durante a vida, acho que temos 300 novos medicamentos, não é isso? Então, agora, nós precisamos dirigir toda essa experiência e formar um grupo, como eu não tenho a mínima ideia, mas isso vai surgindo, para socorrer a Terra, para produzir preparações sacramentais, com todo o conhecimento científico, para poder agir a Terra. Então, eu vou começar dizendo essa desconexão também na área da elaboração de preparações antroposóficas e preparações homeopáticas, preparações de toda a natureza, alternativas que lida com a transubstanciação, com a dinamização, a rarefação da matéria. E essa é a primeira condição para que nós não fiquemos, essa primeira condição é não ficar desconectado da matéria, por um lado, e do paraíso, aonde nós dirigimos a matéria que é dinamizada, aquele mundo divino, aquele mundo espiritual, para que haja uma conexão da matéria com a espiritualização dela, para que os dois andem de mãos dadas, para não acontecer que pessoas, grupos no mundo todo, desconectados da maldade, vivem num ambiente de júbilo, de alegria e de contemplação dos mundos espirituais, esquecendo toda a Terra e tudo isso que está acontecendo. Isso também tem reflexo no medicamento, na elaboração, e nós vamos falar, então, da elaboração. Eu vou colocar aqui... então, nós estamos começando em relação a essa sutilização do medicamento. Dependendo da maneira de elaboração do medicamento, essas preparações que evocam um ambiente celestial desvinculado da Terra, trazem em si um aspecto paradisíaco de um mundo que ainda não se formou. É aquela situação quando nós trabalhamos o medicamento e dinamizamos e tornamos ele imponderável, ele assume características joviais e características cósmicas. E à medida que a substância vai se tornando imponderável através do processo farmacêutico da dinamização, ela vai se revelando como era nos primórdios, nos sagrados ambientes onde ela vivia. Mas essa substância que foi utilizada como ponto de partida, que se torna presente em todas as preparações, tal como ela foi elaborada, ela vai se tornando cada vez mais imponderável, vai perdendo a sua ligação com o terrestre. Quanto eu mais espiritualizo, mais eu estou também dissociando essa elaboração. Será que seria possível, de alguma maneira, e essa é a pergunta primeira, será que seria possível conseguir uma conciliação entre uma situação onde o medicamento está numa diluição tão alta, imponderável, e a outra situação ligada ao mundo das substâncias? Resumo, se ficar apenas no imponderável sagrado, o mundo das substâncias fica separado e cria-se um isolamento entre um e outro. E esse isolamento pode agir na instituição, não só no remédio, mas como em todo o funcionamento da instituição, porque nós teríamos uma
de uma dicotomia. Então, nós vamos mostrar agora a imponderabilização, que vai tornando totalmente tudo permeável, tudo espiritualizado, tudo elevado, e a possibilidade disso não ser só imponderável, mas ter uma conotação espiritual. Então, resumidamente, para continuar explicando tudo isso, eu vou precisar dizer como é que nós vamos elaborar, como nós elaboramos os medicamentos dinamizados, como faz a homeopatia, como faz a antroposofia. A gente pega um grau, depois eu mostro para vocês um grau, pega a pedra e fragmenta. E nós vamos, então, batendo com o moinho, com o pistilo, batendo e quebrando. Então, nós vamos fragmentando. E a fragmentação consiste em quebrar o sólido em 2, quebrar o sólido em 4, em 8, 16, e assim por diante, à medida que eu vou marretando, que eu vou batendo. Ou seja, eu faço uma fragmentação volumétrica. Então, vocês estão vendo aqui, a primeira divisão, eu tenho um volume, eu tenho uma pedra que eu quero quebrar. Ela tem o volume. Volume 1, que é isso daqui, é o volume de 1. E a superfície de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou quebrar em 2. Então, se eu quebro isso em 2, eu tenho a superfície que era 6, mais essa superfície daqui, que quebrou, e essa outra superfície daqui, que quebrou. Então, ficou superfície de 8. E à medida que eu quebrar, eu vou mantendo o volume sempre igual, e a superfície vai cada vez aumentando mais. Então, eu aumento a superfície. Superfície está ligado com a prata. E assim por diante. Depois, eu trituro essa fragmentação aqui. Então, eu pego o cadinho, o pistilo, bato nessas fragmentações durante 1 hora e deixo uma areia finíssima. E agora, isso pode ser transportado por um cano, como se faz nas fábricas de farinha, nos moinhos de farinha, nas fábricas de cimento. Depois, isso daqui é triturado e, depois de muito triturado, a matéria-prima, aqui ela já vai adquirindo características de superfície e depois ela vai até adquirindo na trituração características de fluidez, e nós estamos nos aproximando o sólido ao líquido. E agora eu pego esse sólido que foi triturado várias vezes, uma parte de trituração para outra, e dissolvo isso daí. E dissolvendo, então, esse sólido agora terrestre se tornou aquoso. Eu saí do elemento terra e passei pelo processo de fragmentar e triturar e dissolver para o âmbito aquoso. Agora eu vou diluir e tornar essa matéria uma sequência de diluições rítmicas, e essa matéria vai ficando cada vez mais imponderável. E enquanto eu agito, eu adiciono a minha vontade, uma força de entusiasmo para que isso também tenha a minha participação. E durante a agitação, enquanto eu estou diluindo, a substância vai se aerando, vai fazendo uma espuma. Quando eu agito uma solução aquosa, com ar, aqui em cima tem ar, então aqui é ar, aqui é líquido, e aqui vai, durante a agitação, formando uma espuma, e temos agora a participação do ar.
Então, nós tínhamos terra, água, ar, e à medida que eu agito, a solução vai aquecendo, então nós temos calor. Na dinamização, a matéria, percorrendo 7 passos, sai do estado sólido para o estado de calor. Então, nós poderíamos, se tivéssemos tempo, falar sobre a fragmentação, mostrando que essa fragmentação tem relação com o processo lunar. Então, a fragmentação volumétrica, quando eu quebro, eu estou aqui quebrando a matéria-prima para fazer o remédio. Então, é a mesma coisa do que aumentar a superfície à medida que eu quebro. E a imagem disso é um livro que é formado de 200, 300, até 400 planos que formam um volume. Mas se eu for separar essas páginas, eu vou ver que essas páginas cobrem um volume enorme cobre uma superfície enorme. Se eu rasgar uma lista telefônica e for colocando página por página, uma ao lado da outra, eu vou encher a casa, eu vou passar para a rua, eu vou cobrir o quarteirão, e assim eu tenho uma característica plano, que é já uma característica de água. E o processo lua-prata está ligado à superfície. Então, nós, na fragmentação, estamos diante das virtudes da ação da lua. Agora, quando nós... Trituração é uma fragmentação volumétrica das 3 dimensões que eu quebro. Essa fragmentação se dá no âmbito da superfície, quando eu trituro. Então, aquela areinha fina vai sendo raspada. Então, a fragmentação volumétrica assume características de pó fino, onde uma partícula escorrega na outra. Com isso, o sólido assume uma característica de fluidez. Os pós provenientes da fragmentação superficial são transportados por canos. Um sólido com características de um líquido tem relação com o processo mercurial. E depois nós temos a dissolução, aonde tem a matéria-prima dentro do solvente, formando uma unidade. Então, isso está ligado ao processo Vênus-Cobre, que permite que as forças configurativas emancipadas da matéria-prima sejam acolhidas pelo veículo, pela água, e de maneira a permear, interpenetrar todo o organismo. Então, nós passamos na trituração ao processo Vênus. Depois, nós vamos diluir. E esse processo de diluir, que vocês estão vendo aqui, e depois da dissolução, vocês vão diluindo, 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 representa o ponto central da homeopatia. O crescimento da planta realiza não, desculpe, agora eu vou. Vocês estão tendo o processo Vênus. Na agitação, nós temos diante de nós o processo Marte, o processo da força, o entusiasmo de poder fazer essa elaboração. Então, nós passamos da esfera da Lua para de Mercúrio na fluidez da trituração, e que é um sólido que assume características líquidas. Na esfera de Vênus, na dissolução, um permeia o outro. Na diluição, nós estamos diante de 2 mundos, do mundo da ponderabilidade, que é a matéria-prima, e no mundo da imponderabilidade, que está sendo diluída. E essa é uma característica do Sol, que está nos 2 âmbitos. Depois, nós temos a agitação, a aeração,
que é o processo da turbulência, é o processo do ar que está se agitando junto com a água, está interpenetrando a água. Então, na eração, as turbulentas forças dinâmicas de transformação dirigem uma mobilidade à matéria-prima, certo? Então, finalmente, nesse ponto do calor, no 7º degrau, a matéria-prima, partindo do ambiente terrestre, foi vivendo no âmbito do líquido, se sutilizando numa condição aérea, para finalmente viver como calor que se forma a partir de uma ação externa, que é a agitação, e interna, que é o desenvolvimento de um calor próprio. Esse aquecimento está ligado com o calor inicial, a chama da vontade de realizar uma nova evolução. É esse o processo Saturno ligado a um aquecimento que vai configurando à medida que elimina o organismo, à medida que elimina aquilo que está deixando de fazer parte do organismo, como as substâncias gordurosas que se depositam em tecidos nobres, nas artérias. Terminado isso, quando nós fazemos essa diluição, a matéria, além de passar pelas esferas de todos os planetas, nós fizemos um experimento, ou seja, nós diluímos e dinamizamos uma matéria, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 100.000, 1 para 1 milhão, e fomos diluindo isso e medido nesse processo de diluir e agitar, nós fomos fazendo um experimento que mostra que a cada diluição, as sementes respondem a uma altura de crescimento, as sementes respondem a uma porcentagem de germinação. E assim nós temos uma ação da diluição agindo na vida, e aqui está tão diluído que nenhum método químico, físico-químico consegue detectar a presença dessa substância. Continuando, ela também vai agindo, aumentando ou diminuindo a altura das sementes, até que aqui não existe mais matéria, não existe mais, passou o número de Avogadro, e ela ainda continua respondendo. Então, nós, na dinamização, além de irmos para o cosmos e percorrendo as esferas planetárias, nós vamos retornando no tempo. Nós, à medida que nós diluímos, nós voltamos a condições da antiga Lua, a condições do antigo Sol e a condições do antigo Saturno. E isso foi o Schwenk que fez essa proposta. Então, nós temos um caminho de saltos. Nós retrocedemos o tempo, por um lado, como eu mostrei nesse gráfico, e nós também subimos no espaço, percorrendo todas as esferas planetárias. É algo, mesmo quem não entendeu essa parte, que precisaria muito mais demonstrações, fica claro que nós estamos espiritualizando uma substância e ela vai passando de uma condição material para uma condição imponderável, tendo percorrido as esferas planetárias, tendo retrocedido no tempo. E a matéria, o que está acontecendo com ela? E a substância, aonde ele está? Será que agora eu perdi, durante esse processo de realizar essa ligação com a Terra, eu perdi totalmente a matéria? Eu estou totalmente desconectado. Então, esse caminho ascendente é o caminho que o ser humano realiza entre morte
e um novo nascimento, percorrendo as esferas planetárias. E o ser humano, então, quando morre, ele vai se tornando cada vez mais imponderável, vivenciando a parte mais próxima da Terra, que é a esfera lunar, e lá acontecem muitas situações descritas na ciência espiritual antroposófica, mostrada em imagens da Divina Comédia, e assim nós vamos subindo e ascendendo degrau por degrau, e em cada degrau nós deixamos para fora, nós nos libertamos da culpa, da nossa deficiência em agir nas coisas. Nós temos, e a cada esfera planetária, nós vamos nos purificando e nos tornando seres muito elevados. Chegando finalmente no âmbito celestial divino, mais elevado, o nosso olhar se dirige à Terra, ao meio ambiente, ao nosso próprio ser. Chegando a esse ambiente celestial divino, contemplamos a Terra, contemplamos o meio ambiente elevado e contemplamos a nossa pessoa. E nós podemos contemplar, quando estamos nesse ambiente, a Terra em sua evolução. E na meia-noite cósmica, quando nós estamos nessa situação de total espiritualização, vem a nós o ambiente da Terra e de sua evolução, e aqui são as primeiras formas de vida. Nós contemplamos a perda da inocência do ser humano e nós percebemos agora uma terra que está trazendo mágoas, culpas, mas nessa situação que nós atingimos a máxima altura, máxima elevação, nós temos a opção de permanecer nesse jardim de Éden. Hieronymus Bosch menciona isso. Nesse jardim de... E lá nós procuramos pelo Cristo e nós não encontramos. Então, o ser humano tem uma crise de consciência. Onde está o Cristo? Eu estou com o meu corpo como se fosse o cosmos, o firmamento, o céu estrelado. Os meus órgãos são os planetas, pertencem à esfera planetária. E assim, nessa grandiosidade, nós procuramos pelo Cristo e vemos que ele está agindo para a humanidade, longe desse deleite, ligado com não apenas a humanidade e a Terra, mas também com as substâncias. E nós vamos agora notar uma coisa muito interessante. Eu estudei em escola italiana, então nós tivemos muito aprofundamento na Divina Comédia, no estudo. E depois me interessou por ler as próprias palestras de Steiner sobre o interior da Terra. E o ser humano. E agora nós vamos ver lá na meia-noite cósmica o ser humano na máxima elevação espiritual, contemplando aonde está o Cristo, e nós vamos vivenciar que o Cristo faz, quando ele morre, um caminho de descida às profundezas da terra, aquele local que, quando o paraíso ficou um habitat imaculado, um habitat sagrado, maravilhoso, esse paraíso, para poder ficar assim, tiveram que fazer uma varredura, pegar vassouras,
tirando toda a imundície que estava lá em cima, e aquilo foi caindo para a terra. E a terra teve que abrigar tudo isso para que esse paraíso pudesse ser límpido, puro, e o ser humano pudesse se dirigir a ele, captar as ideias que foram geradas por seres de elevadas hierarquias, as ideias da criação do ser humano, da natureza, do mundo mineral, mas tudo aquilo que houve de dificuldades, de problemas, de egos, de egoísmos, de ciúmes e de tudo aquilo que tinha, foi descido para baixo. Então, o Cristo, quando morre, ele percorre, e isso daqui são os 9 degraus descritos por Dante, com as penas desses, e o Steiner coloca terra mineral, a terra líquida, mas é pastosa, é um magma quente, certo? Depois, fluida. Um vapor terrestre, um ambiente de ar, e ele vai descendo da esfera mineral para o ambiente de pastoso, lunar, depois de Mercúrio, Vênus, Sol, e assim ele vai percorrendo os 7 degraus planetários de tudo aquilo que caiu. E a cada degrau, nesse caminho de descidas, que desceu aos infernos no 3º dia, ressurgiu dos mortos, Cristo acolhe a dor e a imundície da terra mineral, e ele prepara isso dentro de si. Ele capta aqueles problemas todos da terra fluida, daquela terra magma, ele, que é o processo Vênus, ele capta aquilo tudo que aconteceu de desgraça, de imundície, e ele acolhe tudo isso em si. Ele tem esse terrível sofrimento nesse caminho de descida, passando por todos esses degraus até atingir no centro da Terra. E aqui é um parênteses que precisa ser feito. Quando alguém desce para a terra mineral, essa terra mineral é resguardada. Mas como assim? Tem um ser? Você pode pensar ter o ser, mas você pode também pensar o seguinte: se você vai nessa terra mineral, se aprofunda e extrai as riquezas que tem lá, ouro, metais preciosos, joias, e você faz uma maneira química de extrair isso, por exemplo, para extrair o ouro, nós podemos fazer uma solução de cianeto de potássio, e essa solução de cianeto de potássio percola toda a parte mineral do minério e vai dissolvendo o ouro, e eles vão recolhendo aquele cianeto de ouro, e depois eles isolam o ouro desse cianeto, mas uma região inteira deixou de ter vida, porque o cianeto matou tudo. Então é como que aquele demônio que resguarda o ouro fosse libertado, fazendo maldades para a superfície da terra. E a terra fluida, a terra pastosa. Então, o que vai encontrar nessa terra pastosa? Vai encontrar preciosidades que fazem com que o ser humano consiga extrair, por exemplo, o ferro.
mas essa extração, se for mal conduzida, produz a lama de Brumadinho, a tragédia do Rio Doce, porque o demônio que está resguardando isso sai, é liberto e acontecem todos esses estragos. Você pode pensar de duas maneiras, que você libertou o demônio ou você fez com que essa desconexão entre a preciosidade do ferro e a consequência disso não pudesse ser resolvida. Então, nós vamos percorrendo cada um desses ambientes e nós sabemos que em cada um deles está a origem de uma poluição da terra, de uma desconexão da materialidade tão preciosa com a maneira torturante de obter essas preciosidades, contaminando terra, matando gente. Na minha classe da faculdade, tinha uma colega, eu ia visitá-la, morava no Belenzinho, São Paulo, numa rua que tinham várias indústrias pequenas, caseiras, e lá sempre tinha cheiro de benzeno, porque eles trabalhavam com colar plásticos em algumas indústrias, não existia um critério para isso, e ela, quando fez 50 e poucos anos, e a irmã morreram de câncer de fígado. Então, são essas as características de não ter cuidado com essas substâncias. Mas vamos continuando. Então, uma crise de consciência nessa meia-noite cósmica. Eu posso persistir nesse mundo de luz e transparência, vivendo na mais elevada beatitude, mas lá eu não encontro Cristo. Surge então a decisão de realizar um caminho de descida. E quando nós dinamizamos os medicamentos, para cada dinamização, para cada diluição, primeira diluição, depois a segunda diluição, terceira diluição, existe, então, na primeira, nós estamos numa esfera planetária, na segunda, numa outra, na terceira, então, nós temos os mantras para cada esfera planetária. E quando nós atingimos a meia-noite cósmica, durante na 15ª dinamização, nós temos então o seguinte mantra que eu vou ler. Quando nós chegamos na meia-noite cósmica e vivenciamos o Cristo. Nesse ambiente sagrado que nos permeia, sinto a força de amor de Cristo. E essa enorme força faz com que eu perceba que parte de mim foi se tornando de natureza semelhante à do Cristo. E da mesma maneira como Cristo emana suas virtudes à terra e aos seres humanos, parte dessa potente força que agora também faz parte do meu ser, deverá ser enviada de volta ao mundo terrestre. Devo, então, morrer para essas condições tão elevadas nas quais eu me encontro e seguir um caminho em direção à terra, à morte, à natureza e aos seres humanos carentes que anseiam todas essas virtudes. Em Cristo moremur, em Cristo a morte torna-se vida. Meu ser morre nesse mar de virtudes sagradas para nascer como alguém capaz de colaborar com a evolução da humanidade na Terra. Possa essa elaboração que estamos realizando trazer em si essas virtudes divinas e que elas possam permear o âmbito terrestre, a natureza e os seres humanos. E esse é o sentimento, então, do ser humano em seu caminho de retorno. E agora nós vamos notar
uma seguinte característica: o ser humano, no seu caminho, quando ele morre, ele realiza um caminho ascendente. Eu cheguei na meia-noite cósmica e agora eu vou começar outra vez, que o ser humano, ele, quando morre, ele está vivo, ele morre, e então ele vai realizar um caminho entre morte e novo nascimento, cuja primeira parte é percorrer, como se faz nas dinamizações, as esferas planetárias, largando tudo aquilo que ele fez de mal, de ruim, e todas as suas virtudes, e tudo aquilo que não é eterno, que é efêmero, e ele abandona e ele se torna uma entidade celestial muito elevada. Esse é o caminho que o ser humano faz entre morte e novo nascimento, na metade, que é a meia-noite cósmica, onde ele é um ser maravilhoso e olha para a Terra. E o caminho ascendente do ser humano em direção aos mundos divinos, eliminando toda a maldade de si. E a contrapartida desse dissolver-se na beatitude é o caminho de Cristo descendo para os infernos. Em sua descida para os infernos, acolhendo a dor e o sofrimento dos que foram expulsos, dos que resguardam as preciosidades intocadas. Então, em vermelho, em cima, no ser humano, o caminho de descida do ser humano. É complementado pelo caminho de subida do ser humano, desculpe, quando ele morre para a meia-noite cósmica. O caminho ascendente do ser humano em vermelho é complementado pelo caminho descendente do Cristo. E o caminho ascendente do ser humano em direção aos mundos divinos é complementado pelo caminho descendente de Cristo em sua descida para os infernos. E o caminho ascendente do ser humano em direção aos mundos divinos, eliminando toda a maldade de si, é complementado pelo caminho descendente de Cristo em sua descida para os infernos, acolhendo a dor e o sofrimento dos que foram expulsos, dos que resguardaram as preciosidades intocadas e de tudo aquilo que foi eliminado do paraíso. Então, nós temos esses dois princípios, um segurando o outro. E no caminho de descida, agora, o ser humano, na meia-noite cósmica, ele vai chegar à conclusão que ele deve lutar para colaborar com essa terra e com esse sofrimento todo. Nesse caminho de descida, as entidades divinas vão se tecendo o futuro corpo do ser humano. Degrau por degrau, em cada atmosfera planetária, vão sendo preparados o nosso corpo, as relações de destino, e ao nascermos, o nosso ser traz consigo a reverberação de cada ambiente planetário, juntamente com uma rede de pessoas ligadas a ações na Terra, a metas, a um destino livre. E esse é o caminho de descida do ser humano. E o caminho de subida do Cristo contrabalança isso e forma uma unidade. Então, eu coloquei o caminho de descida do ser humano e o caminho à esquerda, o título está em vermelho, e o caminho de subida de Cristo dos infernos. A entidade Cristo começa a tecer seu corpo lá debaixo dos infernos, degrau por degrau, acolhendo tudo aquilo que tinha sido lançado fora do ambiente celestial, que é a pura matéria, que são elementos químicos das mais diversas naturezas,
dos mais diversas maneiras como eles estão lá embaixo. E ele vai purificando tudo isso com a sua vontade de curar, e o seu corpo vai se tornando um corpo de ressurreição daquilo que tinha sido eliminado dos céus. Ele transubstancia tudo aquilo que tinha sido condenado, compartilhando o seu corpo ressurrecto com as pessoas de boa vontade para que elas possam ir realizando o processo de ressurreição da terra. Então, e esse caminho de descida do ser humano, a correspondência é com a dos céus, é o caminho de subida de Cristo dos infernos, que ocorreu nesses 3 dias. Em violeta, entidades divinas tecendo o futuro corpo do ser humano. E do lado direito, na mesma cor violeta, a entidade Cristo começa a tecer o seu corpo. Em azul, degrau por degrau, vão sendo preparados os germes da corporalidade. Agora consegui. Degrau por degrau vão sendo preparados os germes da corporalidade do ser humano, as relações do destino, trazendo conosco a reverberação de cada ambiente planetário. E aqui, degrau por degrau, acolhendo tudo aquilo que tinha sido lançado fora do ambiente celestial, purificando com sua vontade de curar, o corpo do Cristo vai se tornando um corpo de ressurreição, redenção daquilo que tinha sido eliminado dos céus. E agora, em verde, e o vínculo do ser humano com uma rede de pessoas que poderão realizar um destino nesse seu caminho de vinda para a Terra, que foi traçado, e no caminho de subida de Cristo do inferno, compartilhando o seu corpo ressurrecto com as pessoas de boa vontade, para que elas possam ir realizando o processo de ressurreição da Terra. Então, a redenção das substâncias, e agora a gente tem que saber o seguinte: nós estamos diante de um esvair-se do ser humano na beatitude, causando muitos problemas, e de um descer do Cristo, o subir do Cristo, descer do Cristo aos infernos, vendo tudo isso para poder voltar, trazendo isso no seu corpo como virtudes. E isso, bom, vou ler. Então, quanto mais dinamizada for a matéria-prima, quanto mais imponderáveis for a diluição, tanto faz se é decimal, binária, centesimal, ou fluxo contínuo, quanto mais imponderável for a dissolução, cada vez mais atingindo as alturas celestiais, nos distanciando da Terra e cada vez mais distantes do doloroso do mundo da matéria. E essa saída do terrestre vai tornando o elemento ponderável, numérico e quantitativo cada vez mais alheio da nossa preparação. Número, substância e quantidade ficaram desvinculados de nossa preparação, que traz consigo esse mundo imponderável. Nossa experiência durante a meia-noite cósmica, procurando o Cristo, dirigiu nosso olhar à descida aos infernos, à redenção da matéria, agora permeada pelo ser do Cristo. E o Thomas de Aquino inaugura a festa do Corpus Christi, que é tão necessário essa observação, essa referência e essa vivência nessa época de pandemia, porque isso é também um resultado de não considerar a Terra como o corpo do Cristo. Então, como colocar matéria lá dentro? Como vincular essa dispersão com a substância? Imponderável desvinculado do ponderável, a separação entre o físico, entre o ponderável e o imponderável, entre o físico e o metafísico do Kant, vem produzindo uma cisão
entre nossa permanência em um mundo desvinculado do físico, do terrestre, e essa separação faz com que uma parte ligada ao terrestre se desvincule do todo, tal como um medicamento desvinculado do terrestre. Essa separação que desvincula as partes do todo faz com que aquela que se desligou do terrestre produza uma situação de isolamento, de um mundo separado do ponderável. Esse processo desvincula do trabalho, esse princípio desvincula do trabalho com as substâncias, aquelas preparações que são continuamente dinamizadas. É importante relacionar o isolamento ponderável e imponderável com outras características ligadas à separação do físico e metafísico de Kant, tanto no âmbito da vida interna, da profissão e do trabalho no social, evitando sobrecarregar o trabalho com o ponderável nas substâncias, porque à medida que eu me desarticulo com o imponderável, eu crio uma ciência extremamente materialista. Para compensar isso, um princípio, então, algumas soluções ligadas à união do imponderável ponderável é que já existe e está como obrigatório, inclusive nos códigos homeopáticos antroposóficos, que é o fato da gente estar cada vez mais sutilizando a matéria, nós vamos chegar a uma condição imponderável, sem massa, sem matéria. E o fato de não ter massa não impede de elaborarmos um quantitativo e o numérico entre uma dinamização e outra. Ou seja, eu não pego uma gota de uma e passo para outra, de uma para outra, mas eu pego uma quantidade definida, uma quantidade ponderável de uma diluição 1:10, eu pego 1/10 disso, e depois eu coloco 9/10 e diluo outra vez. E depois eu pego 1/10 disso, e depois eu coloco 9/10 de água e diluo outra vez. E assim eu agito, e depois 1/10, ou seja, eu coloco a quintessência do numérico, do ponderável e da massa. E isso já me traz uma base de sustentação para que esse imponderável não se esvaia e comprometa. Mas agora nós temos uma outra característica que nós precisamos também colocar no códex antroposófico, que é também usar as triturações, e essas triturações seriam feitas com todas as matérias-primas, porque nas triturações nós temos o princípio Lua na fragmentação, e isso vai agir no medicamento. Nós temos o princípio Mercúrio, e isso vai agir no medicamento. E nós, o princípio Mercúrio na fragmentação Lua, na trituração Mercúrio e na diluição Vênus. E isso, quando a gente faz um medicamento desvinculado também da parte de mexer no físico dessa matéria, nós estamos tendo um medicamento mais disperso. Então, nós deveríamos também trazer aquilo que os alquimistas falam, você precisa de um fixo para fixar esse imponderável. E essa é a trituração que nós deveríamos também colocar e adicionar de uma maneira que nós vamos chegar a um acordo junto a Farmantrupo. Então, esse é outro esforço. A outra possibilidade, e o que está se fazendo é, previamente, e isso é farmácia antroposófica, trabalhar a matéria-prima
o ponto de partida, não pegar apenas a matéria-prima dada pela natureza, mas fazer com que essa matéria-prima agora seja humanizada, seja de físico, seja eterificada, almificada, seja revestida das virtudes do eu, para depois ela ser elaborada. Então, existe toda uma série de processos também de natureza altamente espiritual que preparam essa substância para permitir que ela possa agora ser. Então, eu não vou levar para o mundo cósmico, através da dinamização, uma materialidade selvagem. É claro que a gente deve também, dependendo do caso, claro, mas se a gente puder agora elaborar essa matéria-prima de maneira a tornar essa elaboração um sacramento, nós poderíamos, então, fazer com que essa matéria-prima, quando chegar aos limites mais elevados do sistema solar, das galáxias, quando ela estiver muito diluída, ela terá aquela lembrança da matéria como o corpo do Cristo. Então, e agora nos referimos à matéria-prima como uma substância natural, como um minério, como uma planta, ou transformada como um metal. Uma outra possibilidade é a transformação da matéria-prima através de métodos ligados à vitalidade e à vida, muitas vezes diferentes daqueles utilizados na tecnologia convencional. Essa transformação da própria matéria-prima pode ser comparada com o desenvolvimento de uma planta. Inicialmente, a planta vai produzindo folhas verdes que vão se transformando numa sequência rítmica, uma folha após a outra. No segundo parágrafo da cor verde, num determinado momento, a planta, para produzir as folhas, ela para de produzir as folhas e começa a florescer. Na flor, a substância vegetal perde as suas características vitais etéricas e passa a desenvolver formas muito peculiares e formar néctar, perfumes e cores. E durante o desenvolvimento vegetativo, a formação foliar ocorre de maneira rítmica, uma após a outra. Na formação floral, todas as suas estruturas aparecem ao mesmo tempo, uma após a outra, uma dentro da outra. Então, as preparações antroposóficas, conciliando a descida aos infernos com a subida aos céus e vice-versa, podem ser resumidas no seguinte: um caminho ascendente e de retorno. No caminho de ascensão aos céus, na dinamização através de 7 passos ascendentes, permitindo que a matéria-prima vá se tornando imponderável, transparente e celestial. Caminho de retorno às antigas eras paradisíacas, porque além dele atingir as esferas altas planetárias, ele também vai atingindo aquelas eras onde a matéria era viva, aonde ainda estávamos numa condição paradisíaca, percorrendo os vários estilos que nós vamos dinamizando retroversamente, percorrendo os vários estilos que foram tecendo essa matéria que nós estamos trabalhando. E ponderável e imponderável. Nós falamos do caminho ascendente de retorno e do ponderável e imponderável. Um imponderável sem conciliação com a matéria, obteremos um produto imponderável, sobrecarregando quem trabalha com o ponderável. E com conciliação matéria e imponderável, um produto de natureza espiritual, atividades ligadas ao ponderável e ao imponderável em harmonia.
É isso que nós falamos, então, um caminho de subida e descida, e esse caminho da matéria-prima deveria ser coerente com isso. Nós vamos rarefazer tudo isso, mas então nós vamos pensar maneiras em que essa substancialidade também possa pertencer a essa atividade cristã que concilia o luciférico de saída, de subir aos céus, com o arimânico de descer à terra, conciliando esses dois sempre que possível e da melhor maneira. Segunda parte, que será falado numa próxima aula, e nós vamos aqui mostrar o caminho. Vejam vocês, na alopatia, isso é o que vai ser falado na próxima vez, eu estou falando só um resumo para entender a sequência. Na alopatia, nós estamos diante, na alopatia é quando usa substâncias prontas. Então, na alopatia, nós estamos diante de substâncias físicas e a raiz da planta vai selecionando isso tudo e acolhendo só aquilo que ela precisa através de uma absorção bioquímica, absorção seletiva. E agora a matéria-prima, a planta, a seiva, passa pelo primeiro degrau, que é o ambiente, a esfera terrestre, mencionada como plantas, como as partes foliares com pecíolo, que é a primeira fase de desenvolvimento da planta. Então, a matéria que a raiz, desculpe, a matéria-prima que passou da raiz e subiu, passou pela esfera terrestre, continua e dá um salto, e agora ela percorre um ambiente aquoso, o elemento água, dá um salto e percorre o elemento ar, dá um salto e passa pelo elemento calor. E quando nós dinamizamos, nós pegamos a matéria-prima, nós trituramos, fazemos com que ela passe do estado terrestre para o estado líquido, e depois vai havendo a aeração e ela se aquece até se tornar dispersa, fazendo com que essa substância assuma características imponderáveis e divinas. Essa é a homeopatia. A alopatia trabalha só com essas substâncias. A homeopatia leva essas substâncias conduz essas substâncias através dos elementos terra, água, ar e calor até o imponderável cósmico. E o Hahnemann diz: nossos medicamentos são de natureza espiritual, geistartig. Tem dúzias de menções no Organon de Hahnemann. Nossos medicamentos são de natureza espiritual. Uma vez eu dei uma palestra na abertura de um congresso homeopático em Vitória, mas eu quase fui expulso de lá, quase me colocaram caindo da janela, porque eles mostraram que o termo Geistartig, a tradução verdadeira, era de natureza energética, porque Hahnemann não conhecia esse termo. Ele só conseguia usar esse termo porque, se ele soubesse esse termo, ele usaria esse outro. Então, coisas assim absurdas. Mas, então, essa é uma das pessoas, não é a maioria dos homeopatas, naturalmente. Então, é esse o ponto de vista. Mas na antroposofia, na medicina antroposófica, nós vamos elaborar a matéria-prima utilizando agora as forças
ligadas ao um dentro do outro, como o éter de processo farmacêutico do éter de calor, que foi desenvolvido no início da farmácia antroposófica, processo farmacêutico do éter de luz, que é o Vala, faz todos os seus medicamentos com isso, o processo farmacêutico do quimismo ou do éter químico que nós desenvolvemos, o processo farmacêutico do éter de vida, e assim, dependendo da ação que a gente quer, nós vamos usar um processo ligado à transformação das substâncias como um florescimento disso daí através desses processos. E, naturalmente, cada substância que é elaborada a partir desse processo vai receber o processo de dinamização homeopático para se tornar uma substância que foi feita como sacramento, mas ela vai ser dispersa, ela vai ser enviada como uma atividade espiritual através da dinamização, e assim todos esses processos, havendo então uma conciliação entre matéria-prima e ponderável, imponderável, homeopatia e antroposofia, alopatia, e tudo isso formando, então, um triângulo maravilhoso, e tudo isso tem que ser, então, revisto e estudado, como nós faremos numa próxima explicação, e assim vem os slides que eu não vou projetar da próxima aula e das próximas palestras. Bom, então, nós terminamos isso. Eu fiz diferente, eu não fiz um material tão longo, mas eu acho que aqui já tem bastante coisa para a gente poder discutir. Não falei ainda de como vamos fazer isso, mas eu estou colocando nesses 4 módulos algo que é importante, e o primeiro deles é conciliar a substância com o espiritual. E obrigado. Tem uma pessoa perguntando, Flávio, se poderia falar os parágrafos do Organon. Quais os parágrafos do Organon que falam sobre o remédio espiritual? Você tem essa informação? Sobre a ação, o Geist Artig. Bom, eu não sei, eu li e eu procurei, e em português está de natureza, nossos remédios são de natureza energética, mas se você começar a ler o Organon, algumas páginas, nem isso você já vai achar. Você sempre acha, pode começar a procurar que é rapidinho. Eu não me dei ao trabalho de procurar aonde estão esses. Eu gostaria, seria importante. Se você quiser fazer esse trabalho para mim, eu vou, assim, agradecer muito. Como você chegou a fazer a relação entre as etapas de preparação do medicamento, trituração, agitação, com os planetas? Eu não fiz, eu não sei, eu não posso dizer que eu fiz. Foi saindo assim, não tinha outra. Porque se a coisa vai ficando cada vez mais tênue, ela vai passando por isso, né? Como é que eu fiz? Eu não sei. Você sabe como é que eu fiz, Marisa? Eu tive ideia, isso está se mostrando. Agora, eu não fiz um planejamento. Eu quero colocar, eu quero enquadrar. Isso eu não fiz. A Ana Virgínia está dizendo que
nos capítulos 10 a 15 do Organon é que encontra, eu acho que essa... Tá, obrigado. Está aparecendo, eu acho que aparece sim, porque tem bastante outros pontos além do Geistartig. Flávia, sua fala me fez elaborar uma pergunta que gostaria de carregar comigo, que seria: como eu posso, como leiga, pessoa que não trabalha diretamente nas substâncias químicas curativas, pode ajudar a não perdermos a conexão? Pois essa falta de conexão, como você disse no começo, se manifesta em todos os âmbitos da vida, no trabalho, no social, nas relações, enfim. Eu acho que, na verdade, ela não está fazendo a pergunta para você, né? Ela está fazendo para ela mesma. O que nós queremos, e a gente vai, em relação a essas preparações que nós gostaríamos de elaborar com todas essas pessoas, o que eu poderia dizer é que eu não vou centralizar, nem tenho condições de centralizar isso. Nós vamos tentar achar essas substâncias, dizer como se faz, e cada lugar, por enquanto, pela pandemia, não vai dar mesmo. Então, nós vamos dizer direitinho como é que vocês poderiam, e a gente discute isso, e não precisa saber nada, muito pelo contrário. Quem sabe muito vai colocar um monte de barreiras. Não, mas não pode ser assim, não, você tem que segurar desse jeito. Não, mas não vai ser esse o problema. Pelo menos você vai poder ajudar no que se refere a isso, e pergunta, vai se perguntando antes de dormir o que eu posso fazer por isso, e vai achar algo que vai te realizar também. E acho que isso é para todos. Uma pergunta também do Eduardo. Até que ponto a alquimia do passado pode contribuir com a farmácia de hoje e do futuro? Essa é a resposta da Elisabeth Vrede. Ela escreveu um livro de astronomia antroposófica e o céu dos deuses, e ela coloca: primeiro existia a astrologia na época da clarividência da humanidade, e eles percebiam tudo aquilo, eles não tinham nem computador para poder fazer todos os cálculos de astrologia, e eles faziam aquilo de uma maneira olhando o céu, vendo o que está acontecendo, e depois tudo isso desaparece. Aquele mundo celeste divino, onde cada planeta era uma entidade, um grupo de entidades que realizava uma trajetória linda nos céus. Esse grupo de planetas, essas entidades celestiais se transformam em equações da mecânica celeste, da trajetória. E assim ela pôs o nome de astrosofia. E nós temos a alquimia. Essa alquimia morre na química para ressuscitar na astrosofia. E uma coisa ressuscitada vai ter o mesmo jeitão. Se você olhar os procedimentos laboratoriais e tudo isso, eles vão ser muito parecidos. Mas você fez isso contando com a morte dela, e essa quimiosofia seria essa alquimia ressuscitada. E é isso que nós estamos nos empenhando durante a vida toda. E tudo que nós estamos fazendo vem disso. Está escrito aqui: Elisabeth Vrede era uma astrônoma que pertenceu à fundação da Sociedade Antroposófica, a diretoria da fundação da Sociedade Antroposófica. Ela e a Ita Wegman, as duas eram holandesas, mas tinham nascido na Indonésia.
Tem uma da Sandra Aranha. No processo de sutilização da substância, a espiritualização do ser humano que a produz, influencia na qualidade do medicamento? Olha, sim, a pessoa deve trabalhar dentro de si para isso, né? Então, ela tem toda essa sua possibilidade de ajudar. Mas também você tem ainda um outro lado que eu acho, uma vez eles estavam fazendo na Grécia um teatrinho, um teatro grego, e eles estavam fazendo uma crítica aos cristãos. E então, eles fizeram uma coisa bem sarcástica, né? E fizeram uma representação de uma pessoa batizando o outro. Então, o sacerdote, que era o autor grego, estava brincando naquilo, e ele pegou o cara, colocou ele debaixo d'água, falou as palavras que ele tinha ouvido durante o batismo dos cristãos, e o cara levanta assim, agora eu sou cristão, eu fui batizado. E ele ficou cristão. E o cara não tem nenhuma intenção de batizar, o cara nem sabia como era isso. Então você tem os dois lados, você tem quanto mais espiritualizado, você vai trazer essa sua e também pela própria força da elaboração. O que não devemos fazer é ficar conversando durante a elaboração e manter um pensamento forte. Agora, a última pergunta em relação a isso que eu estou falando, quer dizer, para você, o que é um cara espiritualizado? Né? É complicado dizer isso, que o cara pode ser assim um maior sacana e ele tem todo aquele, ele ocupa o mais alto cargo, ele tem todo aquele conhecimento e o cara Onde se encontra a relação entre os processos nas substâncias e os processos anímicos? tem várias leituras. Por exemplo, a intoxicação de uma substância produz sintomas anímicos, que eles chamam de mentais, e sintomas físicos. O café, se você tomar muito café e você não está acostumado, você fica mil pensamentos, um depois do outro, assim, totalmente desperto, acordado. Isso é um processo anímico, é uma manifestação anímica. E a substância está ligada a esses processos anímicos. E existe também uma biotipologia que vocês conhecem. A pessoa é mais gordinha, ela é calma, ela dificilmente arma um barraco, ela tem toda essa sua característica contemplativa, ela come bem, ela vive aquele mundo, ela acorda cedo, de manhã cedo, ela vai trabalhar todo dia no mesmo horário. No trabalho, ela faz uma contabilidade e sabe todas as quantidades, sabe toda essa parte, mas ela não sai um pouquinho da rotina, ela fica estressada quando sai dessa rotina. Então, essa pessoa, ela tem afinidade pelo carbonato de cálcio da ostra. O cara que chega na sala de aula, dormindo, assim, magrinho, com pensamentos todos, assim, elevados, mas meio dispersos, ele tem a tendência a emagrecer. Então, todos esses pensamentos desse jeito, ele tem uma relação profunda com o fósforo. Então, nós temos uma toxicologia física, que é a intoxicação da substância. Você tem uma toxicologia etérica, que é a toxicologia
dos danos, não do prejuízo físico, mas da desvitalização das funções orgânicas, e tem uma toxicologia astral, que é essas perturbações anímicas, e tudo isso está ligado com uma substância do reino da natureza. E o que não se pode fazer é separar isso tudo. Então, isso tudo precisa ser ordenado numa unidade, fora os outros tratamentos que biografia e, e outros recursos. De uma certa forma, nós nos dinamizamos ao desencarnarmos, pode-se dizer assim? Nós dinamizamos Nós nos dinamizamos ao desencarnarmos, na morte. Sim, é porque quando a gente dinamiza uma parte, a outra fica na terra, o corpo, e o outro ele vai realmente sofrendo o processo de sutilização, refinamento. E por isso que quando nós dinamizamos, nós lemos os versos na D1, nós pedimos, vivenciamos a esfera lunar e nós onde vivem os anjos, cujo corpo mais baixo é o corpo etérico, e os anjos podem, através do corpo etérico, se encarnarem no líquido. Quando vamos para Foz de Iguaçu e vemos aqueles montes de cachoeiras e aquele ambiente da água caindo e aquele vapor d'água, aquelas gotículas de água, isso também vem aquela vivência dos anjos, cujo corpo mais baixo é o etérico, que pode se encarnar, pode permear a água e o líquido. Então, na primeira dinamização, nós pedimos aos anjos que eles se encarnem nisso, que eles vertam esse seu ser, que eles reconheçam tudo isso, e como é etérico, é memória, e que eles tragam na memória a memória de tudo isso, e a memória de tudo isso que está acontecendo nessa dinamização, quando ela for cada vez mais elevada, que ele torne isso presente, essas atuações dos seres muito elevados, da D1, D2, D3 até o 30, e assim nós dinamizamos com a leitura, então, que dura uns 4 minutos, 3 minutos, que é o tempo também da dinamização. Depois, na segunda dinamização, nós vamos para a esfera de Mercúrio e dos arcanjos, cujo membro mais baixo é o corpo astral, que pode se encarnar, então, no ar e naquela espuma que vai fazendo na dinamização, e nós pedimos para eles que eles coloquem essa sabedoria característica, essa luminosidade na preparação que está sendo realizada. Depois nós seguimos para a esfera 3, para a esfera dos arqueus, que estão ligados ao calor, à calorosidade, e nessa calorosidade nossa e no calor que vai sendo formado o medicamento, eles possam se encarnar e trazer também aquela sabedoria da era, das épocas, como essa substância era nos primórdios, e que coloque isso através desse seu ser. E tudo isso nós vamos fazendo na D4 com espíritos da forma 5 até atingirmos a Trindade, Cristo, e depois nós descemos e vamos lendo isso na formação do corpo do medicamento, mas isso tudo é um pedido, porque nós não temos maneiras ainda, processos de elaborar segundo esses critérios. Então,
nós queremos que, então, esse remédio, depois que passou do físico na D1, no reino da Lua e dos anjos, na D2, de Mercúrio e dos arcanjos, na D3, de Vênus e Arqueus, na D4, espíritos, e assim até lá em cima, nós chegamos até a meia-noite cósmica, e depois nós vamos descendo, recitando tudo isso. Esse medicamento tem algo a ver com o elixir da longa vida, que é não uma coisa que você vai durar mais, mas uma vivência daquilo que acontece na nossa longa vida, que é a vida entre morte e novo nascimento. Muitas pessoas que estão bem doentes é porque elas não conseguiram percorrer a longa vida, pararam antes porque elas não tinham mais predisposição, não tinham mais condições de subir até degraus mais elevados, e permanecem algumas na esfera terrestre, outras na esfera lunar, outra nas esferas dos asteroides, isso tudo na antroposofia que mencionado isso, e assim eles vão recebendo das pessoas que dinamizaram isso essa mensagem. Eu estou lendo a mensagem da Marieta para, de acordo com a evolução da Terra, nossa necessidade e atuação dos medicamentos terão que se transformar. Por isso, acredito que essa pesquisa vai em direção aos éteres, terá mais atuação recentemente, li nos pontos de vista, indicações de Steiner para outras formas terapêuticas, como o eletromagnetismo. O que você acha disso? Sim, como eu mostrei, você tem na homeopatia como que saltos de um nível para outro nível das esferas, até o mais imponderável, até os elementos. E nós vamos agora, na elaboração da matéria-prima, nós vamos usar forças de aquecimento dessa matéria-prima. Então, nós vamos usar o processo farmacêutico do éter de calor externo, que a gente aquece a substância, digestão a 40 graus, a infusão a 100 graus, mas depois desliga o fogo logo como chá, depois decocção, dura mais tempo esse cozimento, depois, e assim, torrefação, carbonização, incineração. E esse é o externo. E temos os processos farmacêuticos internos, aonde, por exemplo, nós dinamizamos na água, depois nós colocamos a glicerina, e isso produz um calor forte, que a gente nota, porque ela desencadeia um processo de calor. Então, nós temos que ver como realizar esses processos farmacêuticos com as substâncias que a gente precisa para que esse processo tenha uma relação com os processos de calor externo. Os processos de luz, então, de luz interna, porque o Vala faz um processo de luz externa e interna. Isso tudo nós vamos falar na próxima aula. E assim nós vamos transformando essas substâncias como um sacramento. Eletromagnetismo. Então, olha, processo de calor está ligado ao calor. O processo de luz luz é o éter elevado, e eletricidade é o contrapartida da luz. É o infraéter de luz, a eletricidade. Depois, quimismo, o infraéter é o magnetismo. E o éter de vida é a o infraéter é a radioatividade. Então, para desenvolver processos do quimismo, da fluidez,
do que o éter químico age do etérico para o físico, não é isso? Então, se você ele usava esse magnetismo. Agora, nós podemos, na nossa opinião, substituir o magnetismo por processo do éter químico. Mas o processo do éter químico, na realidade, foi descoberto contemplando a atuação do magnetismo natural. O João está perguntando qual é o nome da autora do livro Céu dos Deuses. É Elizabeth Vrede, Vreede. Como você entende o processo alquímico de Christian Rosenkreuz, o Cristiano Rosa Cruz? Então, o Christian Rosenkreuz, ele foi uma personalidade, tem um ciclo de palestras que deve ter já na Sociedade Antroposófica. Eu traduzi 3 dessas palestras em apostila com o Sirimim, mas eu acho que a sociedade também tem. Não precisa ver na Sociedade Antroposófica, pergunta primeiro lá, e fica mais fácil. Ele se preocupava, então, ele trouxe um caminho que é realizado em 7 degraus e que consiste em transformar a substância à medida que a pessoa vai se transformando. Então, enquanto ela transforma a substância, ela mesma se transforma. E enquanto ela vai se transformando, ela vai tendo condições de melhor transformar a substância. E esse caminho consiste de 7 degraus. O primeiro degrau é o pensar intelectual. É um pensamento que nós aprendemos a pensar, a fazer contas, matemáticas e tudo. Mas esse pensar intelectual, ele também é aquele pensar que precisa criar forças para não ouvir mentira e baboseira, como dizer, não precisa usar máscara para evitar a contaminação com vírus, não precisa, olha o que estão fazendo com você, você devia ser macho, porque quem é macho não. Mas pensa mesmo, só estou dando exemplos, mas coisas assim que um pensar intelectual isento de tudo que é espiritualidade e conhecimentos esotéricos, ele precisa existir como um bom senso. O segundo caminho é a imagem. Nós temos as partes do quebra-cabeça para entender algo, mas essas partes precisam ser montadas e depois, quando nós juntamos isso, nós vemos o que acontece, o que aconteceu, essas imagens vêm depois como um nexo. Foi o exemplo que vocês falaram da trituração, fragmentação, trituração, diluição, a dissolução, diluição, agitação. Então, tudo isso foi feito e agora, olhando para isso, você vê que aqui tem uma imagem que se revelou nesse processo, foi a de percorrer os degraus planetários até atingir algo mais imponderável. Então, essa é a imagem. O terceiro degrau é a inspiração, que é a reverberação que você tem daquilo que está acontecendo. Você vê, não a imagem, mas você sente aquela... quando você ouve uma música, é aquilo. Então, você
tem a inspiração de fazer aquilo. E para isso a pessoa precisa se educar. E o quarto degrau é da intuição, aonde o espiritual vem direto. Depois, o quinto degrau é a faculdade da inspiração, e que te permite, então, entender todas essas... fundar uma instituição, por exemplo. O próximo degrau é metamorfose da imaginação, que permite montar um quebra-cabeça onde a instituição é o geral e as partes são as pessoas, colocando cada pedra da cabeça, do quebra-cabeça, no lugar mais adequado para essa pessoa e para toda a comunidade. E o último é do pensar intelectual, a criatividade espiritual. E cada um desses passos existem exercícios de transformação da substância que também são realizados na elaboração dos processos farmacêuticos do éter de vida, e tudo isso é dado nos intensivos de processos farmacêuticos. Então, antes era uma semana, agora são algumas horas, então a gente tem que fazer isso separado para poder todo mundo entender essa parte e participar, então, de tudo isso. Então, é esse o caminho Rosa Cruz, que consiste nesse caminho de 7, como todos os caminhos iniciáticos, e esse caminho está ligado também com as substâncias e tem a ver também com o Tomás de Aquino, que as substâncias constituem o corpo do Cristo. A Cláudia encontrou aqui, ela vai compartilhar, pode ser? Ela... Imagens de selos e colunas ocultos. Sob dores, nossa Mãe Terra se condensou. Nossa missão é espiritualizá-la novamente, redimi-la, enquanto através da força de nossas mãos a transformamos em uma obra de arte plena de espírito. Enquanto ainda jazíamos no seio da divindade, envolvidos por forças divinas, tecia em nós o Espírito do Pai, que tudo envolve e impregna. Mas nós éramos ainda inconscientes, não em posse da independência. Por isso descemos para a matéria, para aprender aqui a desenvolver a autoconsciência. Aí veio o mal, aí veio a morte. E enquanto nós morremos no Cristo, vivemos. Nós superaremos a morte e, através de nossa força potente, tornaremos a matéria divinizada, espiritualizada. Assim despertará em nós a força do Espírito Santificante, do Espírito Santo. Essa da clivagem, não. É o seguinte, outro dia falei sobre a petalita, rico mineral de lítio. Ela tem clivagem, padrão de partição natural. O que, com sua palestra hoje, me levou a pensar que ela é um mineral lunar. Então, se utilizar microcristais, aí agora mudou tudo. Ela num processo de dinamização, pode ser que contribua para o tratamento da ansiedade. Olha, aqui nós temos o seguinte, que o Goebbels sempre ressaltava: nós podemos comparar uma representação com uma ideia. Aquilo que aparece tem o seu conceito, mas nós não podemos comparar duas representações, porque aí a gente não chega a nada. Então, o que foi comparado aí foi uma clivagem de uma pedra com um processo de clivagem. E esse processo de clivagem é universal. Mas o ponto da clivagem, eu não posso dizer que ela vai fazer isso. O que eu posso dizer é que na clivagem e no processo da tritura, como é que chama aquilo?
de quando você quebra aquilo da quebra, né? Quando você bate aquilo, você faz isso para todas com todas as pedras, com todas as substâncias. Então, esse ponto, a petalita, eu teria muito dificuldade de ter alguma coisa, de pensar algo. Agora, em relação ao lítio, aí já muda de figura, porque o lítio ele é uma substância que veio do calor e ele está presente no meio interestelar, intergaláctico, junto em quantidade menor, junto com hidrogênio e hélio, não é isso? Então, aí a gente teria que pensar agora do lítio para poder entender o que ele poderia fazer. Mas só a clivagem eu não poderia considerar por causa disso. Hã? É um processo lunar. Agora, pelo lítio ter essa sedação, eu também não sei se isso é lunar ou isso é de Saturno. Eu tenho que saber todo o processo toxicológico dele para poder começar a entender isso. E você pode fazer isso, fica mais fácil, você já está lidando com isso. Anota tudo que ele produz e vai procurando vai colocando lado a lado todas essas suas descobertas, veja a toxicologia dele, veja a bioquímica, e vai indo que de repente, aí a coisa dá para entender. O Francisco Zebral, Flávio, está perguntando se os infraéteres não estão sobre a influência dos seres que desafiam a evolução, Lúcifer, Ahriman e Azura. Sim, estão, claro que estão, mas isso também é aquilo que faz com que a gente reaja contra. Por exemplo, agora eu estou totalmente na mão desses seres. Eu estou falando, isso é transformado em eletricidade, essa eletricidade é transformada em eletromagnetismo, isso vai até o satélite dirige para vocês também por eletromagnetismo, que é captado, vira eletricidade, ela mexe com reações que fazem com que a tela brilhe. Então, é totalmente, eu não estou falando direto com vocês, eu posso sentir a presença de vocês, mas agora seria muito mais fácil se eu estivesse falando isso numa sala de aula, eu não teria que preparar uma semana inteira, isso que eu falei, eu poderia ficar em 15 minutos, eu conseguiria falar para vocês com quadro negro e tudo, mas dessa maneira, para poder superar isso, nós tivemos que fazer um PowerPoint, tivemos que fazer tudo isso, para conseguir tudo isso, né? Então, é desafiador e vai ser mais desafiador no futuro, porque com a inteligência artificial, numa próxima reencarnação, se é que a Terra dure até lá, nós vamos, e se fizermos alguma besteira, nós vamos ser julgados. E quem vai julgar vai ser uma inteligência artificial que tem no computador, tem toda a lista de crimes e suas punições. E vai ser um raciocínio mecânico que, de repente, o cara não fez nada e ele vai ser condenado por causa dessa jogada de um fato que ele fez com outro, e isso vai ser concatenado de uma maneira mecânica e o cara vai ser condenado inocentemente e o inverso também é verdadeiro. Então, vai ser um Deus nos acuda daqui a alguns anos com a inteligência artificial colocada nesse nível. Sobre a humanização da matéria-prima, ele deve acontecer antes dos 7 processos de dinamização?
Normalmente sim, mas não necessariamente, porque a gente precisa mexer nessa matéria. O convencional é transforma a matéria-prima e depois você coloca ela para dinamizar. Mas muitas vezes, enquanto você dinamiza, principalmente pelo quimismo, você pode, depois que terminou a dinamização, você vê que as primeiras estão precipitando. Então, nós podemos pegar, filtrar tudo aquilo que precipitou, nós podemos fazer uma cinza daquilo, nós podemos fazer uma cinza insolúvel, nós podemos triturar aquilo, e aquilo fica, e vamos limpando aquilo, passando, faz uma cinza, faz aquela parte insolúvel daquilo que foi precipitado, tritura, queima, faz com que ela fique solúvel, precipita, e você vai fazer uma pedra preciosa, e essa pedra preciosa vai ser dinamizada e colocada no próximo medicamento que for feito, ele vai receber aquilo que foi feito do anterior. E assim, existem medicamentos da alquimia que recebem do anterior para o próximo, anterior para o próximo, eles têm 500 anos sendo feitos dessa maneira. Então, percorre a vontade humana. Uma outra possibilidade também é que na trituração nós vamos pegar triturações feitas por muitas e muitas pessoas da mesma substância. E então, quando se coloca essas triturações nesse remédio, a virtude de cada pessoa vai também permanecer nesse remédio, essa força também vai constar. Quando nós dinamizamos com muitas pessoas o mesmo medicamento, esse medicamento parece que tem uma força muito maior. E aí a força humana. Deu para... Eu acho que não tem mais perguntas aqui, pelo menos eu não estou achando, Flávio. Se a Cláudia tiver ou a Marilda achar mais alguma. Se vocês tiverem alguma coisa que está No incomodando... Depois você olha o chat todo e aí se tiver alguém que ficou sem resposta, a gente te passa. Então, até a próxima nos 12 grupos animais.